Boa tarde, pessoal. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Oi, tá, tudo bem? Oh, boa tarde, professor. Olá, Jefferson, tudo bem? Professor, uma dúvida que eu tenho, eu não consegui comparecer, acho que na aula da sexta. Tu vai corrigir ou mandar o gabarito da P2? Eu tô com dúvida, acho que na questão 2. Não, eu pensei hoje em comentar aqui as questões durante a aula, no Sim. início ou no final, para esclarecer as dúvidas, porque eu vi que algumas pessoas não entenderam, né, algumas questões e ó, às vezes um item numa questão, então eu pensei em comentar aqui, não detalhadamente, né, mas pelo menos dar uma ideia geral ali da solução e depois publicar o gabarito lá no Moodle. Tá, eu também fiquei uma das pessoas perdidas aí nessa questão aí. O que ocorre é que, bom, né, eu não sei como é que é aqui está sendo feito, digamos, a atividade extra classe, né, porque como a gente não tem quase contato, mas a minha sugestão, assim, é que vocês, além de assistirem, né, os vídeos e pegar alguns materiais ali no Moodle, procurem fazer alguns exercícios, né, complementares, assim, para, sei lá, ler alguns enunciados, né, se familiarizar com a anotação, com o desenvolvimento dos cálculos de algumas dessas questões, para que, claro, que aí numa atividade de avaliação seja mais natural, digamos assim, né, um encaminhamento à solução. Porque, de fato, né, tem que ter um pouco de familiaridade, digamos assim, né, com alguns conceitos, porque, especialmente em questões que envolvem elementos no espaço, né, no R3, que era o caso da questão 2, que era uma reta e um plano no espaço, né? Então é mais difícil a visualização, então exige um pouco mais dessa capacidade de abstração. Embora o GeoGebra possa ser utilizado, né? Então, mas de qualquer maneira, mesmo com o GeoGebra, a pessoa tem que ter né, uma mais familiaridade assim com os conceitos para conseguir desenvolver os cálculos e entender. Tem uma questão de vocabulário ali, são termos muito específicos, né? Vetores paralelos, vetores perpendiculares, equações paramétricas. Então, eu até recomendei aqui algumas questões do livro, né? Mas tudo bem, entendo que ainda assim, né, possam haver dúvidas porque é natural, né? São conceitos bem assim específicos, mas de todo modo, né, a minha sugestão, né, Jefferson, e vale para todos os alunos aqui da turma, é que na medida do possível, procurem fazer exercícios complementares antes das atividades de avaliação e aí, quando surgir alguma dúvida, né, pode, mesmo no início da aula, no final das aulas, pode pedir, professor, tem uma dúvida aqui, poderia me explicar aqui como é que resolve essa questão, se não teria nenhum problema, né, em fazer isso. Tá? Então, para os próximos conteúdos, né, se tu tiver alguma dúvida de algum exercício, prende o grito aí. Professor, então, só uma outra dúvida, né, rapidinho. A gente vai ter 4 provas esse semestre, né? Isso, já fizemos 2 atividades, agora faltam 2. A próxima, tu já tem meio que uma data estipulada que tu vai largar Isso, ela? eu olhei hoje mesmo, né, o plano de ensino, estava previsto para amanhã, mas eu olhei como semana que vem tem um feriado na quinta-feira, né, eu vou passar para a próxima sexta-feira, que é dia 4, né, aí vai ter uma atividade de avaliação sobre essa parte de cônicas, né, que a gente fez esse estudo recente aí das cônicas e a gente vai ter aulas sobre matrizes hoje. Então, eu vou fazer uma atividade sobre esses assuntos, tá? Bem no início, Sim. agora no mês de junho, então.
em vez de fazer no dia 28, como estava previsto. E a outra atividade mais lá na segunda quinzena de junho. Isso aí. Aí são as 4 atividades que estão previstas. Muito obrigada por ter retornado meu e-mail. Muito obrigada. Vitória, eu não... Tá meio cortada a tua fala aqui. Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Muito obrigada por ter retornado meu e-mail. Eu cheguei até a contatar com a assistência do Moodle para ver se eles tinham algum registro, porque apareceu para mim que eu não tinha enviado, que eu estava em atraso. E aí, quando eu recebi a nota, eu fiquei muito preocupada, porque eu me lembro de ter mandado, inclusive 2 vezes eu mandei, porque eu tive que alterar. E aí eu contatei o Moodle para saber o que tinha acontecido, falei que eu tinha sido prejudicada na cadeira e tal, isso no meio tempo até o senhor retornar o meu e-mail. E aí a gente tem um técnico de TI aqui na empresa onde eu trabalho, e ele me mostrou o que tinha acontecido ali com... Eu mostrei aquela imagem que o senhor me mandou por e-mail, mostrei para ele, e aí ele falou assim, é a forma de salvar, eu vou salvar para ti de uma outra forma em PDF para ver se o teu professor consegue. Para que tipo, eu não tenha que te mandar ele para o senhor salvar, daí ele já salvou para mim, entendeu? Pois é, desculpa, mas eu observei que tu usaste tudo maiúsculo, eu acho que isso aí acaba dificultando, não sei se foi essa a explicação dele. Não, na verdade, o que ele tinha me falado que foi a forma de salvar. Foi só a questão de doc, alguma coisa assim. Foi só de salvar, porque na verdade quem me ajudou a salvar no primeiro momento foi ele. Porque eu não sabia como tipo PDF, e aí ele me ensinou, entende? Mas o senhor conseguiu receber ele, então o senhor conseguiu abrir? Sim, só que depois até você vê que na mensagem que eu te mandei no e-mail, o print da tela não sei, não ficou como aparece para mim, né? Ele dá uma mensagem que não consegue abrir o arquivo, e aí o que eu fiz? Eu não vou mexer, né, na forma de salvar, porque depois isso pode gerar alguma confusão. Então o arquivo que tu me enviaste, ele está ali. Só que eu tentei em vários momentos diferentes, porque eu pensei que poderia ser um problema do Adobe aqui que eu tenho, né? Mas aí eu pensei, mas todos os demais alunos eu consegui abrir. Então é sinal de que o Adobe está funcionando, o leitor aqui de PDF. Então deve ter sido isso, foi na hora de gerar ali o PDF, que por alguma razão o meu leitor não está conseguindo abrir. Sim. Como que o senhor quer que eu te mande de novo? Porque a princípio ele conseguiu acertar, né, a questão do documento de PDF. Aí eu não sei se eu mandar para o senhor vai receber e vai conseguir abrir, entendeu? Pois é, não, vamos fazer o seguinte, ó, eu agora não vai dar tempo, mas amanhã eu vou abrir uma outra sala ali, então, de entrega, tá? Aí tu coloca lá, porque é melhor, porque o Moodle é o lugar oficial, então eu não, né? Aí tu colocas ali, certo? O arquivo que tu agora... E aí eu testo de novo, eu vou mais uma vez tentar, e se eu abrir, daí eu faço ali a avaliação e publico lá no sistema de atos. Tá bom. Foi a única alteração que eu fiz, tá, professora? Eu só alterei a questão do documento mesmo, eu nem abri o trabalho em si para ver se tinha alguma coisa dentro e tal, eu só alterei ali mesmo, tá bom? Muito obrigada, professor. Não, inclusive, né, comparando com semestres anteriores, a solução que eu encontrei exatamente foi o PDF, porque minimizava esses problemas, mas realmente me surpreendeu, assim, porque não estava mais acontecendo, né? Então, por isso que e como eu te falei, né? Ali no sistema de atas eu não tenho a alternativa de dizer, o documento não abriu, ou coisa parecida, né? Não, então, nossa, eu até imaginei, puxa, a aluna vai ficar surpresa, né? Mas eu não tinha o que fazer. Aí eu pensei, bom, vou publicar e esperar ela entrar em contato para explicar o que aconteceu. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou, então, aproveitar esses minutos iniciais aqui, eu vou dar uma olhada junto com vocês aqui no
no gabarito, então, dessa atividade. E depois, então, eu vou passar para as operações com matrizes, né, que são o próximo assunto aí da nossa pauta. Então, assim, pessoal, eu não vou fazer todos os cálculos detalhadamente, depois eu publico lá no Moodle, né, mas eu vou dar uma ideia aqui geral, tá? Então, na primeira questão era para determinar as equações paramétricas, né, da reta que passa por 2 pontos dados aqui do plano, ó, e representar a reta no plano, e pode ser usado GeoGebra, né? Então, eu fazendo a diferença, né, como a reta passa por esses 2 pontos, tá? O vetor diretor dessa reta é obtido pela diferença, né, das coordenadas do ponto P menos Q, ou Q menos P, tanto faz, né? Eu fiz nessa ordem, então é o ponto 0,3 menos o ponto menos 3,0, que vai dar o vetor 3,3. Né? Esse é o vetor diretor da reta, e escolhendo, digamos, o ponto 0,3 como um dos pontos pertencentes à reta, né, as equações paramétricas vão ser o x igual a x0 mais a vezes t, e o y igual a y0 mais b vezes t. Então, nós temos que o x0, y0 é o ponto em que o x é 0 e o y é 3, né, que é o ponto 0,3, e os coeficientes do vetor diretor, a e b, são 3 e 3, respectivamente. Então, as equações resultantes serão estas equações aqui, né. Então, vocês vejam que, nesse caso, né, como o x é igual a 3t, o y é exatamente 3 mais x, né. Então, com isso, né, vocês, usando esta equação ou usando o fato de que passa por esses 2 pontos, né, vocês fazem ali o gráfico localizando esses 2 pontos, e no GeoGebra, então, eu coloquei aqui até o link, né, gerado ali pelo gráfico, que é uma forma, então, de enxergar diretamente ali no GeoGebra o desenho, né, da reta que passa por aqueles 2 pontos. Então, até minha sugestão para vocês, se vocês quiserem, né, vocês podem usar esse recurso em trabalhos futuros, né? Em vez de colocar o gráfico, pode botar o link, não tem nenhum problema. Tá? Para mim, funciona. Né? Então, tá aqui estão aqui os 2 pontos, né, a reta que passa pelos 2 pontos, o vetor diretor, ó, então tá aqui, né, todas as informações mais importantes, né, porque a reta é um conjunto infinito de pontos, né, a gente não tem como desenhar a reta inteira, né, então a gente procura no desenho, né, no gráfico que representa aquele lugar geométrico, destacar as principais informações que até foram, né, dadas no enunciado do exercício. Então, aqui os 2 pontos destacados, ó, o ponto 0,3, o ponto menos 3,0, né, são os pontos pelos quais passa a reta. O vetor diretor está desenhado ali, aqui a equação da reta, né, então ela está desenhada ali dá uma, digamos assim, uma visão, né, que descreve exatamente o fato de que esse vetor aqui é o vetor que dá a direção da reta, né? Então, essa reta, ela tem esse vetor como vetor diretor, tá? Quem escolheu o vetor que aponta aqui no sentido contrário, né, continua sendo o vetor diretor, não tem nenhum problema, né? E, enfim, então está aqui, né, um gráfico representativo desse conjunto de pontos, porque a gente tem que sempre pensar que, como a reta tem infinitos pontos, a gente não consegue desenhar a reta inteira, né? Mas o desenho que a gente seleciona, né, aquela parte do gráfico que consta no desenho, é uma parte representativa, ele nos dá a ideia, né, aqui, ó, que essa parte aqui, ó, dá a ideia de que a reta continua lá, né, e aqui a mesma coisa. Certo? Então, é uma questão de interpretação, né? A gente não pode achar que esse aqui é o gráfico que contém todos os pontos da reta. Não, a reta é um conjunto de infinitos pontos, né, que satisfaz uma certa propriedade, né, e essa figura procura
descrever essa propriedade, né? Passa por um dos pontos aqui e eu tenho esse vetor como vetor diretor. Tá? Então, no caso aqui, eu usei as equações cartesianas, né, da reta, mas vocês vejam que o GeoGebra ele tem um recurso, né? Se vocês escreverem só os pontos, para quem não está familiarizado, de repente, né? Ó, tem aqueles dois pontos ali, né? Que fazem parte do enunciado lá, ó. Tu vai aqui, ó, nessa aba aqui, ó. Aí seleciona a reta, né? Aí tu marca aqui a reta, que marca esse ponto e marca aquele ponto ali. Aí desenha a reta. E até te dá a equação lá, ó. Se tu isolar ali o y, tu vai ver que o y é igual a 3 mais x, né? A partir do próprio GeoGebra, né? Então, o próprio programa já te fornece a equação na forma cartesiana, né? Que é a forma em que o y é expresso em função do x, né? Porque vocês vejam que esta equação, né? Esta reta, desculpa, ela tem duas formas de ser representada. As equações paramétricas, que são essas equações aqui, né? Onde fica subentendido, né, que o t varia no conjunto dos números reais, conforme já comentamos aqui várias vezes, né? E a outra possibilidade é a chamada equação cartesiana. Então, né, eu pedi as equações paramétricas, poderia escrever só isso aqui, tá? Eu só comentei ali que o y é igual a 3 mais x, né? Porque isso aparece no próprio recurso lá. Alguma pergunta aqui, pessoal? Então tá. Então agora aqui na questão 2, né, que pede então para determinar se uma equação, uma reta, né, R, de equações paramétricas, tais, é ortogonal a um plano e de equação tal, né, e justificar a resposta. Né? Então aqui o raciocínio é o seguinte, ó, esta reta, né, x igual a 2 mais t, y igual a 3 mais 2t, z igual a 1 menos t, ela tem um vetor diretor que é esse vetor aqui, ó. Onde é que eu tirei essa informação? É só ler aqui, ó, 1, que é o coeficiente do t, ali na equação do x, o 2, que é o coeficiente do t, ali na equação que define o y, e aqui na terceira equação que define o z, o coeficiente do t é menos 1. Então é 1, 2 e menos 1, tá? O plano 2x mais 4y menos 2z mais 10 igual a 0, aí tem esse vetor normal aqui, tá? 2, 4 e menos 2. Então, analisando esses vetores, a gente vê que o n é 2 vezes o vetor v. Tá? Então, essa reta, ora, o que é o vetor normal? É o vetor que é perpendicular ao plano. Bom, se ele é o dobro do vetor v, ele é paralelo ao vetor v. Né? E o vetor v é o vetor que dá a direção da reta. Então, essa reta realmente é perpendicular ao plano, porque o vetor v, que é o vetor diretor da reta R, é um vetor paralelo ao vetor n. Né? Então, eles estão assim, né? Conforme a gente olhou já em algumas figurinhas, né? Que a gente já fez aqui, a brincadeira assim, né? Ó, tá nessa posição. Né? O vetor n e a reta e o vetor diretor, eles estão na mesma direção aqui da caneta azul. Tá? Eles são vetores, né? E o plano está aqui. Ó. Então, a reta vem aqui assim, né? De maneira ortogonal ao plano. Então, ela vai interceptar o plano exatamente num único ponto. Tá? E este ponto, né, ele é obtido, né, substituindo-se no lugar do x, do y e do z, respectivamente, né, as equações paramétricas que definem, né, essas variáveis lá na equação da reta R. Então, fica desenvolvendo aqui os cálculos, depois vocês podem olhar detalhadamente, a gente conclui que o t é igual a menos 2. Substituindo esse valor nas equações do x, do y e do z, lá das equações paramétricas, a gente vai concluir que o ponto de intersecção é o ponto 0, menos 1, 3. Né? Esse é o ponto que pertence à reta R e pertence ao plano. Né? E aqui eu, de novo, né, eu usei o recurso, né, vou
abrir aqui a figura, no GeoGebra 3D, né, vocês vão ver que realmente essa reta vai ser uma reta ortogonal ao plano. E aqui eu já comentei, né, então, umas reforços. Se vocês se cadastrarem no GeoGebra 3D, aí vocês conseguem salvar, né, as figuras geradas e podem, né, compartilhar, enfim. Tá? Então já está ali, né, todos os pontos e tal. A reta que passa por 2 pontos, eu escolhi 2 valores de t para calcular 2 pontos. Peguei 3 pontos do plano, tá? Então está aqui, ó. Vocês vejam que, né, de fato, ó, vocês vejam assim, se tem uma vista de perfil aqui, ó, né, a gente praticamente nem enxerga o plano aqui, ó. Vocês vejam que a reta, né, faz 90 graus aqui com a superfície do plano, ó. Tá? Estaria o pontinho de intersecção ali, né, ó, que é o ponto B, tá vendo lá, ó, 0, menos 1, 3. Então, realmente, essa reta, né, é ortogonal ao plano dado ali. Então, é um recurso interessante, né? Vocês poderão descobrir até outras facilidades, né, que tem aqui no GeoGebra 3D, né, se vocês usarem com alguma frequência. Né? Alguma pergunta aí, pessoal, sobre esse exercício? Depois eu fiquei confuso e eu acabei fazendo de outra forma. Desculpe, Jeff, cortou um pouco. Pode repetir, por favor? Tá cortando aqui, não sei o que está acontecendo. Bom, e aí na questão 3, né, pessoal, aí é uma questão de interpretação ali das fotos, né, de modo geral, naquelas fotos que representam a quadra esportiva, que é uma quadra, então, que tem várias linhas paralelas pintadas de branco ali sobre a quadra, né, tem linhas também ortogonais, então ali estão presentes os conceitos de vetores paralelos, né, vetores ortogonais, né. Alguém comentou, e está certo, né, se a gente imaginar que a quadra é uma superfície plana, né, sobre aquela superfície plana nós temos aquelas linhas que marcam as laterais da quadra e aquelas linhas ortogonais, né, então eles seriam vetores sobre o plano e vetores ortogonais entre si. A goleira, né, que está presente numa das fotos, os postes da goleira representam vetores normais da superfície plana, né? Tem uma parede lá no fundo da quadra também, né, que é um plano perpendicular ao plano da quadra, certo? Tem a presença da circunferência, né, que a gente pode imaginar que é um ponto sobre o plano, né, onde fica a marca do pênalti ali, tem a circunferência, né, tem um desenho assim, né, e tem algumas fotos que dão aquela ideia, né, de que as retas paralelas se encontram no infinito, né, como naquela foto do metrô, da estação de trem, e também de uma pista atlética, né, pela perspectiva, assim, a gente tem a sensação, né, e isso realmente é considerado um pensamento correto na geometria projetiva, né. Em algumas fotos também aparecem circunferências, como na foto aérea ali do estádio, né, o círculo central ali do gramado é uma circunferência que tem aproximadamente 9 metros de raio, né, embora não tenha solicitado essa informação, mas isso consta, né, das regras do futebol, né, e também estão presentes nas linhas que demarcam o campo de futebol, né, os conceitos de vetores ortogonais, porque as linhas do fundo, né, e a linha lateral, elas são perpendiculares umas às outras, né, as linhas que demarcam as áreas também, né, são linhas perpendiculares,
Então, eu acho que ali né, o objetivo dessa questão, né, era mais vocês desenvolverem, né, essa capacidade de enxergar e, né, verbalizar, de expressar através de algumas frases, né, uma análise desses elementos presentes nas fotos que retratam, né, como esses ângulos de 90 graus, como o conceito, né, de superfícies planas, vetores ortogonais, estão presentes no nosso dia a dia, né? Porque, claro, que se a gente olhar assim lá na superfície, né, a quadra, ela não é uma superfície plana, mas quando a gente vê uma foto, ela nos passa, né, a ideia de uma superfície plana. Então, o modelo matemático, né, que representa, por exemplo, a quadra poliesportiva ali em uma das fotos, é o de uma superfície plana. Né? Então, é isso que a gente deve, né, desenvolver essa capacidade de abstração, né? E não pegar lá as minúcias, né, da superfície, que ela certamente terá alguma irregularidade. Tá? É mais nesse sentido, né, já que vocês, né, vão utilizar não só a parte de cálculo, mas o conceito, né, de vetores ortogonais, certamente, né, no dia a dia de vocês. Esse era o objetivo da questão. Mas, assim, pessoal, de modo geral, né, eu acredito que a maioria de vocês está conseguindo captar, assim, as principais ideias, né, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, né, de maneira remota, mas, né, reforço que continua sendo, né, uma boa estratégia vocês procurarem, né, resolver alguns exercícios, digamos, para se familiarizar com essas técnicas, né, que estão presentes aí nos cálculos que nós estamos realizando. Tá? Não sei se vocês têm algum comentário antes de eu iniciar aqui as operações com matrizes. Certo. Tá, beleza, então. Vamos lá. Então, assim, pessoal, esse documento ele está disponível ali no Moodle, né? Então, se vocês quiserem abrir lá para acompanhar, né? Eu postei hoje, durante a manhã, durante a tarde, exatamente o horário não sei, mas está disponível lá, tá? Operações com matriz. Né? Então, uma matriz, né, como vocês já devem conhecer ali do ensino médio e também, né, pelo fato de já também terem ouvido falar em algum contexto, é uma disposição retangular de números, né, geralmente denotada por uma letra maiúscula. Né? Então, uma matriz A de ordem M por N, isto é, tem M linhas e N colunas, é representado por esta notação aqui, certo? Essa é a notação usual, né, de uma matriz com M linhas e N colunas, que é chamada uma matriz de ordem M por N. Né? Então, geralmente, cada um dos elementos ou coeficientes da matriz será representado pela letra minúscula, correspondente à letra maiúscula utilizada para chamar a matriz. Então, eu chamei a matriz de A, vou representar o seu elemento genérico, o seu coeficiente genérico de A minúsculo. E vou usar esses dois índices, né, para localizar primeiramente a linha e depois a coluna no qual aquele elemento está localizado. Né? Então, o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna, aqui o elemento da primeira linha e segunda coluna, elemento da primeira linha e terceira coluna, e assim por diante, até o elemento da primeira linha e enésima coluna, e vai assim, segunda linha, até a linha M, ou a linha emésima. Né? Então, cada um desses números, né, o A e J, que é chamado, né, o elemento genérico da matriz, cada um desses números é um dos coeficientes ou elementos da matriz, né? E em muitos casos, quando a gente trabalha, né, com matrizes em programas de computador
a gente entra com os elementos para depois fazer operações, né, com essas matrizes, multiplicação, adição, enfim, várias são as operações, né, com as matrizes. Então, a notação usual, né, é esta aqui. Vocês vão encontrar o AMN representado com o colchete aqui, ó, em volta do AIJ, ou o parênteses. Tá? Essas são as formas mais comuns. Né? Então, as dimensões da matriz são o M e N. Né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma matriz 2 por 2. Tá? Então, na primeira linha, nós temos os elementos o 1 e o 3. Né? Então, o A11 é 1 e o A12 é 3. E os elementos da segunda linha são o A21, né? O A21 ou o A21, que é o menos 5, e o A22, ou o A22, que é o 0. É um elemento da segunda linha e segunda coluna. Então, para que a gente possa determinar se duas matrizes são iguais, elas têm que ter as mesmas dimensões, os elementos correspondentes também devem ser iguais. Né? Então, nesse caso aqui do exemplo que a gente está vendo em tela, se essas duas matrizes, né, destacadas aqui são iguais, é porque o elemento, ó, vejam que o 3 é igual a 3 aqui, né? O A11 é 3 nos dois casos. Né? Esse elemento aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser igual a Y. Né? Então a gente vê, já conclui que o Y tem que ser 2. Né? E além disso, este elemento aqui, ó, que é o X mais Y, ele tem que ser igual a 2. Né? Então, como eu já sei que o Y é 2, vai ficar X mais 2 igual a 2, ou seja, o X tem que ser igual a 0. Né? Então, se o X for igual a 0 e o Y for igual a 2, essas duas matrizes serão iguais. Né? Então, de modo geral, essa é a condição para que duas matrizes sejam iguais. Tem que ter as mesmas dimensões, né? Ou seja, o mesmo número de linhas e colunas, e os elementos correspondentes têm que ser iguais em todas as posições. Bom, as matrizes chamadas de matrizes quadradas, né, são aquelas matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas, que são chamadas da forma N por N. Né? Por exemplo, essa matriz que vocês estão vendo aí na tela, a matriz B, que a gente está vendo aqui, é uma matriz 3 por 3, né? Tem 3 linhas e 3 colunas, portanto, é uma matriz quadrada 3 por 3 ou simplesmente uma matriz 3 por 3. Às vezes, até para simplificar, né, quando o contexto assim permite, se a gente só está falando de matriz quadrada, a gente diz, essa aqui é uma matriz de ordem 3. Aí fica subentendido que é uma matriz quadrada 3 por 3. Né? A linguagem, e dependendo do contexto, a gente sempre tende a simplificar, né, pessoal? Na língua portuguesa, a gente tem muitos exemplos disso, né? Quando a gente pergunta se está tudo bem, né? Está tudo bem. Na verdade, não existe o verbo tá, né? Existe o verbo está. Mas no nosso dia a dia a gente simplifica. E assim como na linguagem, né, na língua portuguesa a gente faz essas simplificações, a mesma coisa quando o contexto permite ao lidar com as matrizes. Um caso particular de matriz quadrada é a matriz diagonal, que só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal da matriz, como aqui, ó. Essa aqui é a chamada diagonal principal da matriz. Né? O que é a diagonal principal? São os elementos em que o I é igual a J. Né? Então, esse aqui é o A11, que vale 3, esse aqui é o A22, que vale 5. Né? Então, vocês vejam que só na diagonal principal que tem elementos diferentes de zero. Nas demais posições, né, os elementos são iguais a zero. Então, essa é chamada de uma matriz diagonal. Em computadores, por exemplo, né, matrizes diagonais são armazenadas somente considerando os elementos da diagonal principal. Não vou gastar, né, energia para armazenar um valor que seja igual a zero. Então, dentre as matrizes diagonais, a matriz identidade é uma matriz bastante importante, tá? Que é a matriz diagonal que tem essa forma. O 1 é o elemento na posição em que o I é igual a J, né? Ou seja, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são diferentes, são iguais a 0. Né? Então, ó, a matriz identidade de ordem 3, ou aí a matriz I3. Né? 1 e 1 aqui na diagonal principal e nas demais posições, né, todos os coeficientes são iguais a 0. Tá?
Bom, então as operações básicas com matrizes, né, as principais, a gente vai ver aqui a adição e subtração inicialmente e depois a multiplicação, né? Então, para somar ou subtrair duas matrizes, isso só é possível fazer se as matrizes tiverem as mesmas dimensões, né? Por exemplo, eu posso somar essas duas matrizes aqui, 1, 2, 3 e 1, somada com a matriz 2, menos 5, 4 e 0. E isso vai ser feito, né, somando os elementos correspondentes, né, pessoal? Somar aqui, ó, 1 mais 2 vai dar 3, somo 2 mais menos 5 vai dar menos 3, soma aqui o 3 com o 4 que dá 7, e 1 mais 0 que dá 1. Né? E por outro lado, né, não tem como eu efetuar a adição dessas matrizes aqui, porque eu tenho aqui uma matriz 2 por 3, né, 2 linhas e 3 colunas, e aqui uma matriz 2 por 2. Então é impossível, né, efetuar a adição dessas duas matrizes aqui do segundo exemplo, porque elas não são matrizes de mesmas dimensões. Tanto a adição quanto para a subtração, a regra é a mesma. Né? Então eu vou falando aqui, pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma observação, por favor, né, podem falar aí. Bom, então, dentre as operações com matrizes, a multiplicação é uma operação mais complexa, né, que só pode ser realizada sob certas condições. Então, duas matrizes, digamos, uma matriz A, M por N, né? Então M linhas e N colunas, e B, uma matriz N por P, com N linhas e P colunas, podem ser multiplicadas, e a matriz produto, C igual a A vezes B, está definida por uma matriz C, né, que terá o número de linhas da matriz A, vocês vejam que o M, que é aqui, ó, aparece aqui na matriz produto, né, com o número de linhas, e o P, que é o número de colunas da matriz B, é também o número de colunas da matriz produto. Tá? Então, vocês vejam que a condição para que duas matrizes possam ser multiplicadas é que o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. O elemento C e J da matriz produto é definido por este somatório. Né? O C e J é o somatório, quando K varia de 1 até N, dos termos da forma AI vezes K vezes multiplicado por BK vezes BKJ. Tá? AIK multiplicado por BKJ. Né? E o K varia de 1 até N. Tá? Então, para cada I e J possível, né, tu faz todas as multiplicações. Essencialmente, o que essa fórmula quer dizer? Para calcular a matriz produto C, que é igual a A vezes B, a gente vai multiplicar as linhas da matriz A por todas as colunas da matriz B. Então, vejam aqui nesse primeiro exemplo, né, eu quero calcular aqui, ó, o produto da matriz A pela matriz B, nesta ordem, né, onde a matriz A é uma matriz com duas linhas e três colunas. Ó. Primeira linha, 5, 1 e 0. Segunda linha, 2, 1 e menos 1. A matriz B, uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Ó. 4, 1 e 0, 3, 1 e 2. Né? Então, ou seja, 2 por 3 e aqui 3 por 2. Então, o número de linhas de A, o número de colunas de A, desculpe, corresponde ao número de linhas de B. Portanto, é possível, né, efetuar a multiplicação dessas duas matrizes e o resultado será uma matriz 2 por 2. Ó, então, eu faço aqui o desenvolvimento. Ó, 5, 1, 0 é a primeira linha. Né? Significa que tu vai multiplicar para obter os elementos da primeira linha, respectivamente pela primeira coluna e segunda coluna da matriz B. Então é como se fizesse o seguinte, né, pessoal? Fazendo aqui um movimento imaginário. Vocês imaginem aqui, ó, pegar a primeira linha da matriz A, fazer uma rotação de 90 graus e colocar aqui os elementos correspondentes aqui ao lado, né? Do 4, do 1 e do 0, respectivamente. Ó. Então vai ficar 5 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Aí vai dar o elemento resultante aqui dessas operações todas. Né? Depois, coloca a primeira linha, os elementos da primeira linha aqui da matriz A, ao lado dos elementos da segunda coluna aqui da matriz B. Então vai ficar 5 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 2. Ó. 5 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 2. Depois, segunda linha. Mesma coisa, ó, pega a segunda linha aqui, né, 2, 1 e menos 1, e coloca ao lado aqui, ó, dos elementos correspondentes da primeira coluna da matriz B. Então vai ficar 2 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0.
2 vezes 4, mais 1 vezes 1, menos 1 vezes 0. Né? E, finalmente, pega aqui a segunda linha e coloca ao lado dos elementos da segunda coluna. 2 vezes 3, mais 1 vezes 1, menos 1 vezes 2. Né? Então, fazendo essas operações todas, essas aqui são operações bastante simples, mas tem que fazer com a devida atenção, né? 5 vezes 4 mais 1 mais 0 dá 21. 5 vezes 3 mais 1 mais 0 dá 16. 2 vezes 4 mais 1 menos 0 dá 9. E 2 vezes 3 mais 1 dá 7. Menos 2 dá 5. Né? 6 mais 1 menos 2 dá 5. Certo? Então, aqui no outro exemplo, né, ó, eu tenho uma matriz A 2 por 2 e aqui uma matriz 3 por 2, né, 3 linhas e 2 colunas. Então, não é possível calcular o produto A vezes B. Certo? Então, o exemplo 2 vai mostrar quando não é possível, né, efetuar a multiplicação na ordem em que está dito ali. Vejam que se vocês quiserem calcular o produto B vezes A, ali no exemplo 2 é possível fazer. Né? No exemplo 3, nós temos duas matrizes chamadas de A e B. A matriz A é a matriz 1, 2 na primeira linha, 2 e 1 na segunda linha, e a matriz B tem aqui a primeira linha 1 e 0, na segunda linha também 1 e 0. Então, se vocês se multiplicarem A por B, vocês vão ver que o resultado será 3 e 0 na primeira linha, 3 e 0 na segunda linha. Enquanto a matriz B multiplicada pela matriz A será a matriz 1, 2, 1 e 2. Então, este exemplo 3, ele ilustra o fato de que, em geral, né, a operação de multiplicação de matrizes, ela não é uma operação comutativa. Né? Inclusive aqui, pessoal, se vocês quiserem, né, tem mais um recurso aqui que vocês podem utilizar, né, diretamente aqui na rede, que é essa página aqui, ó, que chama do Octave. Né? Em português, algumas pessoas chamam Octave, né, Octave Online. Né? Certo? Então, é um programa que efetua os cálculos matemáticos, especialmente com matrizes. Né? Ele é bastante ágil, assim, porque a notação... eu vou falar Octave aqui para facilitar a comunicação. A notação do Octave é praticamente igual, né, quando a gente faz as operações básicas com matrizes, é praticamente igual à notação, digamos, usada no caderno. Então, quando vocês abrem a página, tem aqui o Octave Online, né, que Octave é o comando prompt. Então, vocês vão escrever aqui as expressões, ó, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do texto aqui. A matriz A é 1, 2, 2 e 1. Então, a matriz A, ó, igual, colchete, 1, espaço 2, ponto e vírgula, 2, espaço 1. Tá? Aí fecha o colchete e dá Enter. Tá ali a matriz A. A matriz B ali do exemplo é 1, 0 na primeira linha, 1, 0 na segunda linha. Ó. 1, espaço 0, 1, espaço 0. Fechou o colchete. Aí vocês fazem lá A maiúsculo vezes, né, o sinal do asterisco, B maiúsculo. Ó. Dá 3, 0 na primeira linha, 3, 0 na segunda linha. Né? E se vocês fizerem B vezes A, ó, então é bem fácil de utilizar esse programa. Né? Então, quando vocês tiverem interesse somente, né, no resultado, mas não no processo em si, né, no desenvolvimento, porque aqui não aparece, né, o desenvolvimento dos cálculos, é um recurso interessante e, de novo, né, de acesso gratuito aqui através da internet. A matriz transposta de uma matriz A m por n com coeficientes A e J é a matriz A', né, n por m. Então, o número de linhas é n e o número de colunas é m. Então, veja que trocou aqui, né? E o B e J é o AJI.
né? Então, os elementos das linhas de A se transformam nas colunas da matriz transposta, e vice-versa. Tá? Então, aqui, ó, a matriz A é 1, 2, 3 na primeira linha, 2, 5 e 7 na segunda linha. Então, daí, a matriz transposta de A será, ó, a primeira linha de A, 1, 2, 3, vira a primeira coluna da sua transposta, 1, 2 e 3. A segunda linha de A, 2, 5 e 7, vira a segunda coluna da matriz A'. Né? Um outro exemplo aqui, a matriz M, que é uma matriz 2 por 2, né? A sua transposta também será 2 por 2. Então, a primeira linha de M vira a primeira coluna da sua transposta, e a segunda linha da matriz M, que é menos 2 e 3, vira lá a segunda coluna da sua matriz transposta. Então, a transposição é uma operação bem simples, tá? Eu não sei se aqui no GeoGebra, acho que no GeoGebra é com aquele símbolo mesmo, deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui a matriz A, ó, 1, 2, 2 e 1. Oi? E ver aonde para onde tu vai, tá? Entendeu? Eu acho que tem um microfone aberto aí, pessoal. Minha cabeça, eu lembro de eu sair da porta, fechar a porta, abrir a porta e entrar no meu pensar, pegar a calça. Eu abri a porta, de novo. E quando eu falei que deu branco aquele, eu falei, tá, tchau, eu vou me atrasar. Ele falou, Muito bem, então deixa eu só... Opa. Então, uma matriz simétrica é uma matriz em que a sua transposta é igual à própria matriz. Tá? Então, vocês vejam que neste caso aqui, ó, essa matriz 1, 5, 6, 5, 2 e 0, 6, 0 menos 4, né? Se eu fizer a matriz transposta, vai dar a própria matriz, ó, porque vejam que a primeira linha da matriz, né, é igual à sua primeira coluna. A segunda linha da matriz é igual à segunda coluna, e a terceira linha da matriz é igual à terceira coluna. Então, quando eu faço a transposição, né, essa matriz coincide com a sua transposta, portanto, essa matriz é uma matriz simétrica. Tá? Então, em alguns livros, vocês vão encontrar a notação de matriz simétrica representada pelo apóstrofo, né, e, às vezes, com o T maiúsculo ou o T minúsculo, aqui como um sobrescrito. Tá? Então, são diferentes notações aí para representação da matriz transposta. Bom, aí, deixa eu só interromper aqui. Bom, pessoal, então essas primeiras operações, né, com matrizes são as operações relacionadas com a adição, subtração e a multiplicação de matrizes, tá? Além da transposição, que é uma operação bastante simples. Bom, então agora, né, eu vou falar sobre um cálculo que vocês possivelmente já devem ter realizado em algum momento ali no ensino médio, provavelmente, que é o cálculo do determinante. O determinante de uma matriz quadrada é um número que representa algumas propriedades da matriz, tá, e está diretamente relacionado com a solução de sistemas de equações lineares, né? E existem várias propriedades, né, que permitem saber de antemão quanto é que vale um determinante, né? Existem formas de simplificar o cálculo do determinante, principalmente para matrizes maiores. A gente vai ver aqui, na maior parte dos exemplos, matriz 2 por 2, 3 por 3 e, eventualmente, alguma matriz 4 por 4, né, no cálculo de determinantes. Tá? Então, eu vou mostrar aqui a definição, né, de cálculo do determinante e falar um pouquinho das propriedades. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Querem fazer aqui, pode ser pelo chat aqui. Então tá, vamos lá. Então, o determinante de uma matriz
N por N, né, só existe, melhor dizendo, o determinante no caso de matrizes quadradas, certo? Então, se for uma matriz 2 por 2, como a gente está vendo aqui na tela, né, com elementos genéricos A11 e A12 na primeira linha, A21 e A22 na segunda linha, o determinante será o produto dos elementos da diagonal principal, né, o A11 vezes o A22, menos os elementos da outra diagonal, o A12 vezes o A21. Tá? Por qual razão, né, um elemento aparece com um sinal positivo e outro elemento aparece com um sinal negativo? Né? Bom, a explicação para isso, pessoal, é um conceito relacionado às permutações dos números naturais. Né? Então, vocês vejam que, se eu olho aqui, ó, a maneira como os elementos estão dispostos, vocês vejam que na primeira posição aqui, ó, sempre aparece a ordem natural dos números, né? 1 e 2 aqui, ó. No caso do primeiro fator, a segunda, o J, né, ele também está na ordem natural, 1 e 2. Então, como os elementos estão na ordem natural, na posição J, né, que é 1 e 2, então esse elemento tem sinal positivo. Enquanto isso aqui, ó, vocês vejam que na posição I, o 1 precede o 2, então que é a chamada ordem natural, né? Mas na posição J, o 2 precede o 1. Então isso aqui representa uma inversão, né, em relação à ordem natural dos números naturais de 1 até 2. Portanto, este produto tem um sinal negativo aqui na frente. Então, quando o número de inversões de um determinado fator na posição J for par, né, aquele fator terá um sinal positivo no desenvolvimento de um determinante. E quando for um número ímpar de inversões em relação à ordem natural, aquele fator terá um sinal negativo no desenvolvimento de um determinante. Tá? Isso vale para 3 por 3, 4 por 4, etc. Então, o determinante ele tem uma notação diferente. Ó, a matriz, né, é representada com o símbolo do colchete, estão vendo ali? Ó. Às vezes, alguns autores usam o parênteses, né, para representar uma matriz também. Mas o determinante são essas barrinhas verticais, ó, não vão fazer confusão aí, né? Isso aqui é um símbolo de cálculo específico do determinante. Né? Matriz é uma coisa, determinante é outra. Então, o det é também utilizado para representar o determinante e outra forma também é a barrinha vertical ao lado, né, dos dois lados ali da matriz, né, como está aqui, ó. Barrinha a barrinha, certo? Então, isso aqui também representa, né, é utilizado como uma notação para o determinante de uma matriz. Nos computadores, em geral, né, a expressão det é entendida, é interpretada como cálculo do determinante. Quer ver? Ó, vamos mostrar aqui nos exemplos, né? Ó, a nossa matriz A é essa matriz aqui, ó. Qual é o determinante da matriz A ali no computador? Ó, só escreve lá det, abre parênteses, A, fechou parênteses, pressiona Enter, né, dá menos 3. Ó, é fácil fazer a conta aqui. Ó. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 1 menos 4 dá menos 3. Né? Produto da diagonal principal menos o produto da outra diagonal. Né? A matriz B está aqui. Ó. Veja que o determinante vai ser 0. Né? Ó, o determinante dessa matriz B será igual a 0. Por quê? Porque tem uma coluna inteira formada de 0. Então, todos os produtos que forem feitos vai ter um 0 como fator, pelo menos. Né? 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Subtrai a 0. Então, no caso dessa matriz aqui, que eu estou chamando de A, no exemplo 1 em tela, né? Na primeira linha 4 e 5, na segunda linha 2 e 3. Então, multiplico aqui, ó, 4 vezes 3, menos 5 vezes 2. 2 menos 10, que dá 2. Esse é o determinante da matriz A. E o determinante dessa matriz M, aqui do exemplo 2, é uma matriz literal, né? Os elementos da diagonal principal multiplicados resulta A vezes D, menos o produto da diagonal secundária, B vezes C. Então, o determinante dessa matriz é igual a AD menos BC. Bom, e se for o caso N igual a 3, né, para a gente encaminhar para o encerramento, se for uma matriz 3 por 3, como nós estamos vendo em tela, uma das formas de desenvolver o determinante é fazer pela primeira linha. Então, aqui, ó, desenvolvendo pela primeira linha esse determinante, o resultado do determinante dessa matriz será o elemento A11 multiplicado pelo subdeterminante de ordem 2
que sobra da matriz A, eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Ó, vejam, fica A22, A23, A32 e A33, que é esse determinante aqui. Ó. Você vê que é um símbolo de determinante aqui. Ó. Então, calcula esse determinante de ordem 2 e multiplica pelo elemento A11. Menos. Né? Por que menos? Porque a soma de 1 mais 2 é 3, que é ímpar. Então, esse coeficiente aqui tem um menos na frente. A12 vezes o determinante de ordem 2 que sobra, eliminando a primeira linha e a segunda coluna da matriz A, A21, A23, A31 e A33, está aqui, ó. Mais o elemento A13. Por que mais? Porque 1 mais 3 é 4. Elimina a primeira linha e a terceira coluna, sobra A21, A22, A31 e A32. Calcula todos esses três determinantes, multiplica pelos coeficientes correspondentes, vai produzir o determinante da matriz A 3 por 3. Por exemplo, calcular o determinante dessa matriz, né, que a gente está vendo ali na tela. 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 e 1. Então, a notação, o determinante de A é igual a esse símbolo aqui, né, o determinante 3 por 3 que aqui aparece. Substituir né, os colchetes aqui que apareciam inicialmente pelo símbolo do determinante. É uma matriz quadrada, então eu posso calcular de fato esse determinante. Então, ficando 2 vezes, elimina a primeira linha e a primeira coluna, sobra 1, 0, 0 e 1. Menos 0 vezes, elimina a primeira linha e a segunda coluna, sobra 1, 0, 1 e 1, aqui. Mais 1 vezes, elimina a primeira linha e a terceira coluna, sobra 1, 1, 1 e 0. Agora eu tenho determinantes de ordem 2 bem fáceis aqui, né? Fica 2 vezes. 1 vezes 1 menos 0 vezes 0. Esse aqui nem precisa calcular, né? Porque qualquer que seja o número, vai multiplicar por 0, vai dar 0. Mais 1 vezes. 1 vezes 0 menos 1 vezes 1. Calcula esses produtos aqui, que são bem simples, né? 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. Vai ficar 2 menos 0 menos 1, que é igual a 1. Né? Então, a conclusão é que o determinante solicitado ali é igual a 1. Né? Então, isso é importante, né? A gente sempre fazer a conclusão. Né? Eu fiz ali o desenvolvimento dos cálculos e apresentei uma conclusão. Olha, o determinante é o valor tal. Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui, pessoal. Em relação ao cálculo do determinante, né, é bem possível, né, que vocês conheçam uma regra, que é a chamada regra de Sarros, né, que permite calcular o determinante 3 por 3, copiando ali as duas primeiras colunas, né, ao lado do det e fazendo aqueles desenvolvimentos assim, das diagonais que apontam para baixo com sinal positivo, as diagonais que apontam para cima assim, com sinal negativo. Podem fazer aquele desenvolvimento. No caso do 3 por 3, beleza, sempre vai dar certo. Tá? Só não pode tentar fazer isso para 4 por 4, 5 por 5, que aí não vai funcionar. Um outro exemplo, né, quero calcular esse determinante aqui, ó. 2, 1 e 3 na primeira linha, 5, 4, 6, 3, 0 e 8. Né? Então, aqui eu coloquei assim, deixei a solução em branco, né, porque o objetivo aqui é que vocês, né, façam esse desenvolvimento aqui como um exercício aqui para calcular este determinante. Tá? Então, vocês podem fazer este desenvolvimento, né, a gente pode conferir aí na aula de amanhã o resultado deste determinante de ordem 3. Certo? Então, antes de eu encerrar, vou falar sobre algumas propriedades aqui de um determinante de uma matriz N por N, né, que permitem, digamos assim, deduzir o resultado de um determinante sem necessariamente fazer cálculos. Tá? Então, se duas linhas ou colunas de uma matriz N por N são iguais, então o determinante dessa matriz é igual a 0. Se nós permutarmos duas linhas ou colunas de uma matriz N por N, o seu determinante troca de sinal. Né? Se eu trocar a primeira com a segunda linha, o determinante da matriz original troca de sinal. Se uma linha ou coluna for igual a uma combinação linear de duas linhas ou colunas, né, então o determinante da matriz A será igual a 0. E se multiplicar uma matriz A, N por N, por uma constante K, o seu determinante fica multiplicado por K elevado a N. Ó, então, alguns exemplos, né, para ilustrar essas propriedades, pessoal. Ó,
Esse determinante do primeiro exemplo, ó, ele vale 0 diretamente, porque vocês podem observar que a segunda linha é o dobro da primeira. 4 é o dobro de 2 e o 6 é o dobro do 3. Então, quando eu tenho que uma linha é o dobro da primeira, ou triplo, ou, enfim, é um múltiplo, né? Automaticamente o determinante é igual a 0. Não precisa nem calcular. Esse segundo exemplo aqui, eu aproveitei o exemplo anterior. Nós tínhamos visto, né, que esse determinante aqui, ó, 2, 0 e 1 na primeira linha, 1, 1 e 0 na segunda linha, 1, 0 e 1 na terceira linha, esse determinante é igual a 1. Ora, qual é a relação deste determinante com esse aqui? Vocês comparando aqui, vocês vejam que eu troquei a primeira e a segunda linhas de lugar, ó, em relação àquele determinante lá. A terceira linha é a mesma, né? A segunda linha aqui, ó, 2, 0 e 1, era a primeira linha lá, 2, 0 e 1. E a primeira linha, 1, 1 e 0, era a segunda linha lá. Então, como eu troquei a primeira com a segunda linha, o determinante trocou de sinal. Esse aqui, o original valia 1, então aquele ali vale menos 1. Tá? E esse determinante aqui, 3 por 3, ó, ele vale 0, tá? Porque vocês observem, ó, que a terceira linha é 2 vezes a segunda menos a primeira. 2 vezes 4, 7, menos 1. 2 vezes 4, 8, menos 1 dá 7. 2 vezes 5 é 10, menos 2 dá 8. E 2 vezes 6, 12, menos 3 dá 9. Né? Então, como a terceira linha é essa combinação linear, automaticamente o determinante é igual a 0. Tá? No exemplo 4 aqui, ó. Essa matriz é uma matriz 2 por 2. Né? O determinante dessa matriz é 2, como a gente já viu antes ali. 4 vezes 3 é 12, menos 2 vezes 5 é 10. Então, 12 menos 10 dá 2. Se eu multiplicar essa matriz por 3, né, vai resultar 12, 15, 6 e 9. E como é uma matriz 2 por 2, o determinante dela ficará multiplicado por 3 ao quadrado, que vai dar 18. Então, é uma forma mais rápida, né, de calcular o determinante através das propriedades. Então, para a gente só encaminhar aqui o encerramento, eu falar do conceito, né, da matriz inversa, de uma matriz AN por N, né, que diz, então, quando uma matriz quadrada N por N, chamada de matriz A, digamos, a matriz inversa de A é uma matriz B que, multiplicada pela matriz A, resulta na matriz identidade N por N. Então, A vezes B é igual a B vezes A, igual a I, onde I é a matriz identidade. Então, a notação de matriz inversa é inv de A ou A elevado a menos 1. Né? São duas notações, inclusive os comandos, né, utilizados em programas que efetuam cálculos com matrizes, geralmente são esses dois aí que efetuam exatamente o cálculo da matriz inversa. Então, uma propriedade extremamente importante, né, que tem relação direta com o cálculo do determinante, é que nos diz que uma matriz N por N, uma matriz A N por N, né, possui matriz inversa se somente se o determinante da matriz A for diferente de zero. Tá? Ou seja, somente as matrizes que possuem determinante diferente de zero é que possuem matriz inversa. As demais não têm essa propriedade. Né? Então, quer ver, ó, vamos olhar aqui um exemplo bem simples. Ó, essa matriz aqui, quanto é que é o determinante da matriz A? Ó, é menos 3, que é diferente de zero. Então, essa matriz possui matriz inversa. Então, se eu quiser calcular diretamente aqui, ó, eu vou escrever aqui o comando inv parênteses A, fechou o parênteses, e ó, estaria o resultado. Né? Vou dar um nome para essa matriz, digamos, B. B igual a inv de A. Então, ele vai calcular a matriz inversa da matriz A e vai armazenar na matriz B. Né? Então, vocês vejam, se eu fizer A vezes B, ó, vai dar a matriz identidade. Ó. Se eu fizer B vezes A, também vai dar a matriz identidade. Portanto, realmente, né, aquela matriz B é a matriz inversa da matriz A. Então, no caso particular das matrizes 2 por 2, tá? Se for uma matriz, digamos, A, B, C e D. Né? Então, aqui eu estou representando uma matriz
qualquer, certo? Então, para facilitar a anotação, em vez de usar o A11, A12, etc., estou usando A, B, C e D. O determinante dessa matriz é AD, né, o produto da diagonal principal aqui, ó, A vezes D, menos B vezes C. Tá? Então, se o determinante da matriz A for diferente de zero, então a matriz inversa de A, no caso 2 por 2, será 1 dividido por AD menos BC, ou seja, 1 dividido pelo determinante da matriz A, vezes a matriz 2 por 2 que tu obtém da seguinte forma. Tu vai trocar de lugar os elementos da diagonal principal da matriz A, ó, você veja que o D, que estava aqui na segunda linha e segunda coluna, passou para cá, e o A veio para o lugar do D. Né? Então fica D e A na diagonal principal, e na diagonal secundária você só vai trocar o sinal. Aqui era B e C, aqui é menos B e menos C. Essa matriz 2 por 2 será a matriz inversa de A, sempre que o determinante da matriz A for diferente de zero. Tá? Somente se essa condição for satisfeita é que vocês podem usar esta fórmula de cálculo do determinante. E ela só é válida para matrizes 2 por 2. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, tem a matriz 8, 3, 5 e 2. Né? O determinante dessa matriz será 8 vezes 2, menos 3 vezes 5, 16 menos 15, que vale 1. Tá? Então, a matriz inversa será 1 dividido por 1, que é o determinante. Troca de lugar aqui, ó, o 8 e o 2, fica 2 e 8 aqui na diagonal principal, e aqui troca o sinal, menos 3, menos 5. 1 dividido por 1 é 1, né? Então, fica 2 menos 3, menos 5 e 8. Então, aqui eu faço a verificação, ó. Multipliquei a matriz 8, 3, 5 e 2 por 2 menos 3, menos 5 e 8. Faço todo o desenvolvimento aqui, né, das multiplicações e adições necessárias. O resultado final é a matriz inversa. Né? Ó, primeira linha de A pela primeira coluna da inversa. 8 vezes 2 mais 3 vezes menos 5. Está aqui, ó. Depois, primeira linha para a segunda coluna. 8 vezes menos 3, mais 3 vezes 8. Depois, segunda linha por primeira coluna. 5 vezes 2, mais 2 vezes menos 5, está aqui. E, finalmente, 5 vezes menos 3, mais 2 vezes 8, está aqui. Então, fica 16 menos 15, menos 24 mais 24, 10 menos 10 e menos 15 mais 16. Né? Então, dá 1 e 1 aqui na diagonal principal e 0 na outra diagonal, que é a matriz de identidade 2 por 2. E na ordem inversa, né? 2, menos 3, menos 5 e 8, multiplicado por 8, 3, 5 e 2. Mesma coisa, 2 vezes 8, mais menos 3 vezes 5. Né? Primeira linha por primeira coluna aqui. Ó. 2 vezes 8, menos 3 vezes 5. Depois, primeira linha por segunda coluna. 2 vezes 3, menos 3 vezes 2. Está aqui. Depois, segunda linha por primeira coluna. Menos 5 vezes 8, mais 8 vezes 5. Está aqui. E menos 5 vezes 3, mais 8 vezes 2, que está aqui. 16 menos 15, 6 menos 6, menos 40 mais 40 e menos 15 mais 16. Fazendo as contas aqui, dá 1 e 1 na diagonal principal. E das demais posições, todos os elementos são iguais a zero. Então, esses cálculos mostram que, realmente, se a matriz A for a matriz 8, 3, 5 e 2, a sua inversa será a matriz A na menos 1, 2 e menos 3 na primeira linha, menos 5 e 8 na segunda linha. Né? Então, só para mostrar aqui, né, se eu entro aqui com a matriz, ó, 8, 3, 5 e 2. Né? Ó, inv de A. Certo? Então, é bem simples, né? A implementação desses comandos aqui, eu acho que é um recurso interessante para conferir resultados, e eu acho que em determinados contextos, né, quando vocês estiverem realizando um determinado cálculo em que é permitido, né, obter um resultado direto, não vejo nenhum problema, né, em vocês utilizarem este recurso aqui. Uma outra possibilidade ainda, né, que vocês poderão eventualmente até preferir, é que o Octave ele é um programa livre, né, um programa free. Então, se vocês quiserem baixar para ter em casa, né, no seu computador, vocês procuram ali no navegador, né, bota lá, Octave. Tá?
Aí ele vai aparecer a página do projeto do Octave, que vai identificando, né, que é um programa, um software livre, e vocês vão, se vocês optarem por baixar, ele vai oferecer várias opções, né, para Linux, para Windows, para vários sistemas operacionais diferentes e também modelos de computador, 32 bits, 64 bits, etc. Tá? Então, eu tenho o Octave aqui no meu computador, eu tenho inclusive um bolsista de iniciação científica que está desenvolvendo um projeto comigo, né, e em que a gente está desenvolvendo algumas rotinas de integração numérica exatamente no Octave. Funciona muito bem. Né? Então, eu acho que é um recurso interessante, ele é um programa que já foi suficientemente testado, dá para a gente confiar, né, nos resultados aqui do Octave. Tá bom? Então é isso, pessoal, por hoje. Então amanhã eu vou mostrar para vocês uma fórmula, né, de como calcular a matriz inversa de uma matriz 3x3 usando a matriz adjunta. Né? E, né, vamos prosseguir aí com as operações com matrizes e provavelmente amanhã também vamos iniciar a resolução dos sistemas de equações lineares. Tá? Uma boa noite para vocês e até amanhã.